A paz do Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão, que nos ouve através deste vídeo, passando para deixar mais uma mensagem para o meu e para o teu coração. Nós estamos meditando no livro de Salmos. Terminamos de meditar no Salmo 1 e o Senhor nos direcionou ao Salmo 23. Vamos só meditar e nos alimentar desse salmo glorioso. Salmo 23, nós vamos ler apenas o verso 1 e o 2, e assim o Senhor vai direcionar. Que nós possamos abrir o coração e deixar o Senhor falar conosco, pois Ele tem grandes coisas para nos ensinar nesta meditação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você possa, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que essa mensagem possa alcançar outras vidas. Amém? Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura? Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Glória a Jesus. O salmista Davi, ele revela neste salmo onde está a suficiência de Deus em nossas vidas. A sua declaração de fé e devoção deixa transparecer aqui onde está a suficiência de Deus em sua vida. E isso vai nos ensinar aonde está a suficiência de Deus em nossas vidas. Não basta apenas confiar no Senhor. Não basta apenas ter fé. Não basta apenas ser religioso ou ter pensamentos positivos, não. É preciso fazermos um autoexame para vermos aonde Deus está habitando em nossa vida. Porque a suficiência de Deus está no lugar que Ele ocupa na minha vida e na tua vida. Se o Deus vivo ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, nada faltará, pois Deus, Ele é suficiente. Lembrando que Deus, Ele é suficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada nem ninguém para que Ele seja suficiente. Mas para que Ele seja suficiente em nossas vidas, é preciso nós darmos a Ele lugar de honra em nossa vida. Ele precisa ser o primeiro. É preciso darmos primazia ao Senhor em tudo. Louvado seja Deus. Quando eu abri este salmo para meditar, o Senhor me direcionou. O primeiro conselho que me veio foi este: não se apegue àquilo que não é suficiente para você. Não se apegue àquilo que não é suficiente para você. Deus é tudo em nossas vidas. O salmista faz menção de Jesus quando ele diz: o Senhor é meu pastor. O próprio Jesus, ele declara no livro de João, o Evangelho de João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, se Jesus deu a sua própria vida por amor a nós, como não nos dará as demais coisas? E nós podemos ver no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus é suficiente em nossas vidas. A partir dele é que as outras coisas brotam, surgem, são direcionadas em nossas vidas. Se Deus habita no centro da nossa vida, não sentimos falta de nada. E eu quero fazer menção desta palavra, sentir. Quando Deus habita no centro da nossa vida, nós não sentimos falta de nada, porque Deus é suficiente em nossas vidas. A palavra sentir vem de sentimento, que significa ser sensível,
ser pressionado por meio de sentimentos, sofrer, ter pesares, dores, angústias. Isso é do ser humano. Nós temos sentimentos. Quando o Senhor ocupa o centro da nossa vida, nós temos que ter essa consciência, e o Senhor está gerando essa consciência hoje. Se você não tinha, Ele está gerando essa consciência hoje em você. Se você tem Deus no centro da sua vida, coisas vão faltar. Isso é inevitável. Nós vamos passar por provações. Nós vamos passar por algumas privações durante a nossa trajetória. Nós precisamos até ser privados de algumas coisas para o nosso crescimento. Mas quando as coisas faltarem, nós não vamos sentir a ponto de nos desesperarmos, a ponto de sairmos do nosso propósito, a ponto de blasfemarmos contra Deus, a ponto de não confiarmos mais nele e darmos as costas para ele. Nós vamos sentir falta de algumas coisas, mas nós não vamos duvidar da bondade, do caráter de Deus. Não vamos duvidar que se alguma coisa, nós não vamos pensar que se alguma coisa faltou, é porque Deus faltou também. Não. Ele sempre estará ali, no centro da nossa vida. Se nós cultivarmos isso, se nós darmos ao Senhor lugar de honra em nossas vidas. E nós temos o exemplo de Jó e nós temos o exemplo de Jesus. Vamos ver o exemplo de Jesus primeiro. Quando Jesus estava ali, prestes a subir a cruz para morrer por nós, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. No entanto, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que as emoções do Senhor estavam tão conturbadas que ele suou gotas de sangue. Ele suou gotas de sangue. Mas ele não desistiu da sua missão. Ele não desistiu do seu propósito. Ele foi firme até o fim, porque ele tinha o Pai no centro da sua vida, no centro do seu propósito. Ele não desistiu. Jó, quem conhece a história de Jó, sabe que ele perdeu bens, ele perdeu a sua posição na sociedade, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus filhos. Porém, Jó não blasfemou contra Deus. Jó não desacreditou de Deus. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, nos bens de Jó, em todas as coisas de Jó, Deus disse assim: toca em tudo que é de Jó, porém poupa-lhe a vida. Porque Deus falou que Satanás deveria poupar a vida de Jó, porque Deus habitava no centro da sua vida. Deus habitava no centro da sua vida, não habitava na direita nem na esquerda, nem na frente nem na retaguarda, habitava no centro da vida de Jó. E ali ele sofreu, passou por muitas dores e pesares, mas Jó nunca deixou de acreditar em Deus. Nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu o equilíbrio espiritual em Deus. E foi até o fim. E muitos homens de Deus, ao longo da história, no Antigo Testamento, nossos pais na fé, eles passaram por muitas faltas, mas não deixaram seus sentimentos falarem por si. Não deixou seus sentimentos falarem por eles. Eles continuaram firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Verso 2. Deitar em verdes pastos. O salmista, ele diz que o Senhor o faz deitar em verdes pastos. Isso significa momentos de descanso após longas jornadas, após grandes batalhas, momentos de descanso. O Senhor, ele nos leva a descansar em verdes pastos. Verde fala de lugar fértil, abundante, próprio para suprir as nossas necessidades, tanto espirituais como física, emocional.
O Senhor, Ele permite a prova, mas Ele também dá momento de descanso, momento de refrigério, momentos de paz em nossas vidas. Na verdade, a paz do Senhor não se afasta de nós. Nós passamos por provas, lutas, situações difíceis, mas nós desfrutamos de paz interior em todo o tempo. E esta palavra fala dessas coisas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse verso nos lembra da personalidade de Jesus. Ele é manso e humilde de coração. O seu jugo é leve e suave. Em Mateus 11, 29, 30, vai falar sobre isso. O texto revela, o texto de Mateus 11, 29, o Senhor Jesus, ele diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trocai o seu fardo pesado pelo jugo de Deus, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós aprendemos aqui que não adianta termos muitos bens nessa vida, muitas coisas, acúmulos de coisas nessa vida, se não desfrutarmos de uma vida suave, de uma vida de paz, de uma vida de harmonia com Deus e com o nosso próximo. De que adianta estarmos cercados de pessoas e não termos paz com essas pessoas. A Bíblia nos garante essa paz. O Salmo 23 nos mostra e nos traz uma consciência que nós temos muitas necessidades. Nós vamos passar por muitas necessidades. Porém, a maior delas é sermos parecidos com o nosso Rei Jesus, com o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele é Senhor, e o seu senhorio não o faz uma pessoa arrogante, soberbo, orgulhoso, que exige muito de nós. Como Senhor, ele não vem até nós. Nós vamos até ele. Por quê? Não é porque ele é Senhor e não é porque a sua posição o torna orgulhoso, não. É porque, ainda que nós estamos sobrecarregados de coisas, afadigados nessa vida, ele nos chama, ele nos faz um convite. Vinde a mim. É nossa atitude, é nossa a posição. É nós que tomamos essa atitude e essa posição de irmos até Deus, para que Ele supra em nós as nossas necessidades e para que nós o tome, para que Ele habite no centro da nossa vida. Tome essa atitude hoje. Toma essa posição hoje de ir até Jesus e convidá-lo para habitar no centro da sua vida. Só assim nós seremos parecidos com Ele e nós teremos uma vida mansa, um coração como águas de um ribeiro que se move tranquilamente em seu percurso. O Senhor não nos chamou para sermos água parada, mas Ele nos chamou para sermos um ribeiro em que as suas águas percorrem tranquilamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com essa palavra, fique com essa mensagem. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, gera em nós um coração confiante, um coração crente que o Senhor é suficiente na nossa vida, para que assim Tu venhas habitar no centro do nosso viver. E que nunca venhamos achar Teu pensamento, que as coisas que nos faltam e que poderão nos faltar é maior que o Senhor, é melhor que o Senhor. Não, o Senhor é suficiente em nossa vida. Senhor, Tu suprirás em nós tudo aquilo que nós precisamos ao longo da nossa história. Deus, fica com essa pessoa que está vendo este vídeo, fica com essa pessoa que está meditando na Tua palavra. Deus, gera no coração dela um coração crente, um coração confiante, um coração, aleluia, que crê que o Senhor é o centro, que o Senhor é o centro da nossa vida e assim o Senhor é suficiente em nós, em toda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém.